Hoje vamos falar sobre como ter filhos dormindo a noite toda em suas camas, em seu bercinho. Vamos lá? Eu sei que muitas mães até queriam que os seus filhos dormissem a noite toda em suas camas, mas não conseguiram e acabaram cedendo à cama compartilhada e elas não estão felizes com essa escolha. Então essa live é para você que quer mudar essa realidade, que não está feliz com a cama compartilhada, que está sentindo as consequências, né, da cama compartilhada no seu casamento, ou no sono dos seus filhos que não estão dormindo bem. Então esse é o tema da nossa aula de hoje. Meu nome é Luara, eu sou mãe de 5 filhos, caso você não saiba, estou casada há 9 anos, sou consultora de sono. E eu faço esse trabalho com as famílias, eu ajudo as famílias a dormirem a noite toda, quando a fisiologia de sono dos seus bebês já permite isso. Então essa é a nossa segunda aula do evento do Caos à Paz na hora de dormir. E você que é mãe, que assistiu a aula de ontem e a aula de hoje, você vai sair desse evento sabendo muito mais como conduzir o sono dos filhos para que eles tenham sono de qualidade, durmam a noite toda no berço, na cama, para crianças de 0 a 7 anos, tá? Minha voz tá um pouco anasalada, que eu tô melhorando de uma sinusite, mas vamos lá. A iluminação não vai ficar tão boa hoje, porque eu não consegui ligar o computador aqui pra me iluminar. Mas vamos lá, gente. Pra começar, né? A Dária tá chorando. Toda criança, ela pode aprender a dormir na própria cama. E é importante que ela tenha esse espaço só dela. É o mais saudável. Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre rotina e meu filho foi crescendo, eu entendi que não existia apenas cama compartilhada, que existiam pessoas que não falavam só bem da cama compartilhada, porque eu vinha de um grupo, assim, vamos dizer assim, de pessoas que incentivavam a cama compartilhada, que diziam que era a melhor opção. E aí depois eu entrei em um outro grupo de pessoas que já não incentivava a cama compartilhada como a melhor opção. E aí que eu vi que não existia só uma forma de pensar, sabe? Não existia um único jeito de fazer, de cuidar bem de um filho. E eu entendi que o melhor para a criança mesmo é não estar na cama compartilhada. Porque a criança precisa ter esse espaço que é dela, né? A caminha dela, com o cheiro dela. A cama dos pais não é o local para uma criança estar. Por mais que muita gente diga, não, o ser humano é mamífero, tem que dormir junto porque é mamífero, todos os mamíferos dormem junto. Nada a ver. Nós não somos animais, e a cama do casal é do casal. Diferente assim, quando meu filho tá doente, ou uma criança tá passando por uma situação, alguma coisa assim. E aí vai dormir junto por um período, né? É uma coisa, não é uma coisa que vai acontecer sempre. Não é um hábito, né? Então vamos lá, a gente tem que entender que o melhor é a criança estar na sua própria caminha e o bebê estar em seu próprio berço. Muitas mães também que acabam fazendo cama compartilhada com o bebê, não é bem porque elas queriam de primeira, porque muitas vezes elas não dormem bem. O bebê fica a noite inteira andando pra lá e pra cá, o bebê não para quieto. Boa noite, Jaque. Então, acaba sendo só tapar o sol com a peneira, porque a mãe tá tão desesperada pra descansar alguma coisa que ela faz. Mas como que a gente resolve isso, né? Vamos lá. Primeiro ponto, a gente tem que entender esses 2 pontos, que é a higiene do sono e ritmo circadiano. O que é a higiene do sono? É aquela preparação que a gente faz para dormir 1 hora antes de dormir. Desliga celular, desliga eletrônicos, já não come mais para o organismo ir se preparando para dormir. Já vai diminuindo o ritmo da casa. No caso de adultos, né, deixa o celular, já deita na cama, pega um livro. Isso você vai fazer uma higiene do sono, vai limpar o seu sono até a hora de dormir, tá? E aí a gente tem o ritmo circadiano, que eu sempre falo, o ritmo hormonal, são os hormônios que vão induzir ao sono. Então, vamos falar da pressão de sono. Para o bebê conseguir dormir à noite, no seu próprio berço, ele precisa estar com sono. Ele precisa ter essa pressão de sono que é causada pelo hormônio
cortisol. Se não houver essa pressão de sono, o bebê vai ter muita dificuldade de iniciar o sono, vai chorar muito. Aí que a gente vê bebê dormindo meia-noite, bebê dormindo super tarde. E se você lembra de alguma mãe, de alguma amiga sua que já passou por isso, está passando, manda essa aula para ela entender que tem solução, tá? Então, a gente tem esse hormônio adenosina, que vai fazer com que o bebê fique cansado. E para que esse hormônio funcione bem, ele tem que estar no tempo certo. Por isso que o bebê tem que acordar na hora certa da soneca. Porque se ele não tiver com sono suficiente ali para dormir até umas 9, 8 e meia, aí vai dormir meia-noite, porque ele tá tudo bagunçado a rotina dele, né? Então, tem a questão falando do ritmo circadiano, do ciclo do cortisol. Se a criança passa da hora de dormir, ela libera mais cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, ela não consegue relaxar para dormir por causa desse hormônio cortisol. Fica mais hiperativa, não consegue relaxar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Que, meu filho não quer dormir. É porque ele já passou daquela janela de oportunidade que ele tinha sono para dormir, que ele ia conseguir dormir. Ele perdeu essa janela de oportunidade, tá? E ele vai liberar o cortisol. Então, tem que cuidar disso, para a criança dormir na hora certa. E a gente tem a luz azul. Muitas famílias ficam com o TV ligado até tarde, permite computador, permite celular para criança, para o adolescente, até para o bebê. Isso só vai prejudicar o sono. Por quê? Porque a luz azul vai inibir o hormônio melatonina de funcionar. Então, essa criança não vai conseguir dormir, não vai conseguir adormecer por causa disso. É igual a gente, quando tá cansada, mas a gente fica no celular na cama, a gente não consegue dormir. A gente fica ali morrendo de sono, mas forçando o olho, passando a tela, porque não tá conseguindo dormir por causa da luz azul que tá inibindo a melatonina. Então, gente, dormir na própria cama é igual dormir a noite toda. As duas coisas estão ligadas. Se o seu filho, eu já fiz isso por muito tempo com o meu primeiro filho, quando eu ainda não era consultora de sono, eu achava que tudo bem. O meu filho adormecia na cama, eu dormia na minha cama comigo, depois eu levava ele pra cama dele. É claro que ele acordava na madrugada, então precisa dormir na própria cama, na própria caminha dele pra dormir a noite toda. Nem que você tenha que ficar com ele no quarto, mas ele tem que dormir na própria cama dele. Não vai dormir a noite toda, tá? Não vai. Vai acordar uma vez ou várias na madrugada, se entrar num processo de distúrbio de sono, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aqui das idades, de 4 a 12 meses, né? Dos 4 meses do bebê a 12 meses. O bebê dorme no berço, ele precisa das sonecas certas, ele só vai conseguir dormir a noite toda se ele estiver fazendo essas sonecas no berço, não no colo, não na cama com você, no próprio berço dele e com autonomia. Aí, para aplicar autonomia, a gente aplica algum método com ele, depois de ajustar a rotina, desassociar, é todo um processo que a gente faz, tá? Isso a gente faz na consultoria de sono. E agora eu vou abrir 3 vagas para mentoria em grupo, tá bom? Então, 3 anos, a gente precisa da luz baixa, o hábito e o método do acampamento. Então, se o seu filho tem de 1 a 3 anos e ele não dorme com autonomia, você precisa fazer esses ajustes, né? Que eu já falei aqui, higiene do sono, cuidar da pressão do sono. E de 1 a 3 anos, cuidar para que à noite tenha já luz baixa na casa, tenha o hábito de dormir na própria cama e dormir com autonomia. E de 4 a 7 anos, que aí a gente tem a grande questão da criança que acorda e vai para a cama dos pais. É muito comum que isso aconteça, né? Então, de 4 a 7 anos, você tem 2 opções. Ou você tranca a porta do quarto dos seus filhos, algumas mães são favoráveis a isso, ou você sempre traz a criança de volta. O que acaba acontecendo é que muitas vezes você está com tanto sono que você nem percebe, nem leva a criança de volta pra cama dela, né? Que sono, gente, eu tô mais insônia. Então, nem leva de volta, acaba fazendo ali a cama compartilhada de forma não planejada. E dorme mal, porque a criança se mexe, porque não tem espaço. E o que pode ajudar a criança de 4 a 7 anos a dormirem nas suas próprias camas? Um cartaz com rotina. Por exemplo, você pode criar você mesmo, pegar um papelão, desenhar a rotina e fazer várias estratégias assim, de cartaz, criar ou comprar cartaz de rotina. Você pode trabalhar com recompensas. Por exemplo, você faz uns cartõezinhos e diz para a criança, olha,
você tem apenas mais uma chance de beber água. E eu vou te dar esse cartão aqui pra você. É uma estratégia mais lúdica. Aí você pega esse cartão e fala, olha, eu tenho esse cartão aqui que eu vou dar pra você beber água. Essa é a sua última chance de beber água. Se você não beber agora, você não vai conseguir mais. Para aquela criança que fica enrolando, eu quero beber água, eu quero fazer xixi, eu quero não sei o quê. E aquilo vai, né, postergando a hora de dormir, que não é nada bom. Então você faz o quê? Faz essa estratégia de dar para a criança aquele cartão de água, por exemplo, que só pode tomar uma vez antes de dormir, só pode ir no banheiro uma vez. E você, como eu falei na aula de ontem, você falar para a criança que a hora de dormir é uma coisa boa, que ela vai crescer, que é momento de relaxar, e cada vez ela vai gostar mais. E tem uma outra questão que pode ajudar, você comprar um lençol novo. Essa questão do lençol novo é interessante. Aqui, quando eu comprei 2 lençóis aqui pro quarto das meninas, lençol da gatinha Marie, que elas nem conhecem nada, mas era o único que eu tinha, assim. Que as crianças gostam dessas coisas, né? De personagem, mais lúdico. Então, às vezes tem umas coisas, uns tipos que são bonitos e dá certo pra fazer. Então, eu comprei esse lençol da gatinha Marie e elas estavam super empolgadas pra ir dormir, porque elas iam dormir com o lençol da gatinha Marie. Sabe, então às vezes você comprar um lençol de planeta, um lençol de futebol, e aí de acordo com o que o seu filho gosta, né? E aquilo vai ser a maior emoção pra dormir, ele vai ficar super empolgado. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha uma coberta da Pequena Sereia, que eu dormia a minha infância inteira, até a adolescência com aquela coberta, e eu amava aquela coberta. Então, tem assim, algumas coisas, estratégias simples que a gente pode fazer. Também abajur. Muitas crianças não gostam de dormir no completo escuro porque elas têm medo. E é mais saudável dormir no completo escuro? Mas às vezes, você colocar uma luzinha vermelha, amarela, vai ser mais vantajoso do que a criança ficar ali 1 hora demorando pra dormir. Então, eu quero até comprar um abajur aqui pro quarto das crianças, um abajur de luz bem fraquinha, porque eu sei que vai facilitar para eles dormirem, né? Porque a luz do ar-condicionado que tem aqui é azul. Então vai prejudicar. Se for amarela, é melhor. Então você não tem problema ter um abajur, se aquilo for tornar o sono das crianças melhor. E também fazer oração antes de dormir. Esse ritual da oração vai sempre tornar tudo mais tranquilo. Por mais que seja difícil, né? Que seja estressante. Tá mandando dormir, a criança não quer dormir, a criança tá inventando história. Às vezes está desobedecendo, mas aí faz a oração que cada dia Deus vai ajudando, vai se tornando mais fácil, tá? Não vai se tornando cada vez mais difícil, é impossível, vai se tornando cada vez mais fácil. Então esse foi o nosso segundo dia, como ter filhos dormindo a noite toda em suas camas. Então, pra dormir a noite toda tem que dormir na cama, uma coisa está ligada com a outra. A criança não vai conseguir dormir a noite toda se você leva ela para sua cama. Né? Se você às vezes é vencida pelo cansaço, coloca na sua cama de madrugada, dificilmente esse bebê, essa criança vai conseguir dormir a noite toda. E se você está precisando de ajuda com o sono, na consultoria em grupo agora eu vou abrir vagas amanhã e a gente vai começar esse acompanhamento. Se você está vendo essa live gravada, envia para aquela amiga que precisa de apoio, de ajuda com o sono. E assim, são passos simples, mas são passos que precisam ser aplicados. E às vezes a gente sozinha não consegue aplicar. E eu sei porque, assim, até hoje eu me arrependo profundamente, quando eu tinha minha segunda filha, de não ter feito uma consultoria de sono. Eu me tornei consultora quando eu tava grávida da terceira filha, né? Mas eu fui entendendo que o sono era uma coisa ótima, que a rotina era uma coisa maravilhosa para as crianças. E que aquilo seria uma rede de apoio para mim. E aí eu conheci uma consultoria de sono, mas eu nem cogitava fazer uma consultoria. Eu achei que não valia a pena esse investimento. E até hoje eu me arrependo, sabia? Porque eu penso que aquilo teria tornado tão mais leve os meus dias, eu teria sido tão mais produtiva, teria economizado tanto tempo que eu perdia ali com as crianças enrolando para dormir sem eu saber conduzir direito, até que eu teria aprendido o que eu sei hoje, né? O meu tempo, eu teria economizado tempo de aprender com a própria experiência, eu teria aprendido com uma pessoa que já passou por essas coisas, que estudou para ensinar essas coisas, sabe? Então é isso. Tchau, tchau. Obrigada por ter visto essa live. Deixa a sua curtida se você tá vendo gravada. Tchau, tchau.